Jovem é preso por tráfico de drogas em São Caetano do Sul. Aumenta número de CNH suspensas no ABC. Dependentes de crack preocupam a Prefeitura de Mauá. Anvisa suspende vacina contra rotavírus. Confira ainda nesta edição do J+. População brasileira já pagou mais de R$ 1 trilhão em impostos apenas este ano. Sexta-feira, 16 de junho de 2017, está no ar o J+ ABC. Boa noite. E olha só, pessoal, um carro capotou na Avenida Anchieta na tarde de hoje em São Bernardo do Campo. O acidente ocorreu por volta das 3 horas da tarde, na altura do quilômetro 16, sentido litoral. De acordo com a Ecovias, 3 pessoas ficaram feridas e foram removidas para atendimento médico. Devido ao acidente, a pista marginal da Anchieta apresentou lentidão entre o quilômetro 16 e 17. Mas a faixa foi liberada por volta das 5 horas da tarde, quando o trânsito passou a fluir normalmente. E você sabia que o número de motoristas com CNH suspensa no ABC aumentou? Confira mais detalhes na reportagem de Isabel Rufino. Segundo um levantamento do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, o número de motoristas do Grande ABC que tiveram a CNH suspensa teve alta de 5,27% entre 2015 e 2016. A quantidade de pessoas notificadas após somar 20 pontos no período de 12 meses ou cometer faltas gravíssimas, como embriaguez ao volante, pilotar moto sem capacete ou participar de rachas no período, passou de 31.372 para 33.028. Conforme o levantamento, 3 das 7 cidades do Grande ABC registraram alta no número de suspensões emitidas. São elas São Bernardo, que passou de 7.647 para 10.519, Ribeirão Pires, que teve um aumento de 859 para 1.086, e Rio Grande da Serra, que passou de 239 para 296. Os demais municípios registraram queda nos casos. Tanto no Grande ABC quanto no estado e na capital, cresceu o número de condutores habilitados. Entre as 7 cidades, a alta foi de 1,08%, na capital de 1,8% e no estado de 2,49%. O processo de cassação começa com a notificação do condutor, que tem prazo de 30 dias para apresentar defesa ao Detran. Ao fim do procedimento, o motorista que não reverter o quadro deve entregar o documento ao órgão estadual e, após cumprir período de suspensão, passar por curso de reciclagem. A punição é definida de acordo com a gravidade da infração cometida e pode chegar até 1 ano. E na noite de ontem, um homem foi preso em São Caetano acusado de tráfico de drogas. Durante o patrulhamento entre as ruas Taipas e Diogo Fernandes, policiais avistaram o indivíduo andando de forma suspeita. Ao perceber que estava sendo vigiado, o jovem de 21 anos tentou se esconder, mas acabou sendo pego e revistado. O criminoso foi encontrado com maconha e confessou que estava indo para Santo André comercializar a droga e que em sua casa, em São Caetano do Sul, possuía mais quantia do entorpecente e também objetos para seu manuseio. Em seu quarto foram encontrados mais um tablete de maconha, uma faca, balança de precisão e um rolo de papel filme. O homem afirmou que vendia 15 gramas da droga por R$ 50. O indiciado tinha aproximadamente 250 gramas da droga, o que, segundo ele, renderia cerca de R$ 800. O jovem confessou que comprava os entorpecentes no metrô Guaianazes, em São Paulo. O caso foi registrado na delegacia sede de São Caetano e o jovem encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Bernardo na manhã de hoje. Falando em drogas, outro entorpecente que tem feito cada vez mais vítimas é o crack. E seu uso tem crescido cada vez mais, principalmente no ABC. Porém, no município de Mauá, a situação é ainda mais grave. Confira. As cidades do Grande ABC aparecem no mapeamento da Confederação Nacional dos Municípios. E Mauá é a única cidade onde o tema é classificado como nível alto de preocupação com relação ao crack. São Bernardo, São Caetano e Diadema têm índice médio de alerta, enquanto em Ribeirão Pires a classificação é baixa. O ranking é atualizado mediante informações enviadas pelas prefeituras.
E o índice de alerta é definido de acordo com os níveis de percepção da circulação das drogas e dos problemas que ela causa nas áreas da saúde, assistência social e segurança. A falta de ações integradas para combater o problema é tido como principal entrave, e os dados alertam para a necessidade da integração de políticas públicas e a ampliação da rede de atendimento ao usuário. Santo André possui 215 usuários de crack acompanhados pelo Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. E Ribeirão Pires, 39. Em São Bernardo, são 120 usuários atendidos atualmente. Em Mauá, são 1.564 pacientes ativos no CAPS-AD e em torno de 70 a 80 acolhimentos diários. Em nota, a Prefeitura de Mauá informou que mantém programas de controle e prevenção à doença e trabalha para ampliar políticas públicas de recuperação. Falando sobre as ações administrativas da região, a Prefeitura de São Bernardo do Campo realiza multirão Parede Limpa no espaço Em Fio e ainda anunciou projeto de desenvolvimento econômico. O prefeito Orlando Morando percorreu o interior do prédio e confirmou que o espaço será aberto ainda este ano, abrigando um centro específico na área de tecnologia no município. E a Anvisa determinou a suspensão de distribuição e uso de 16 lotes da vacina contra o rotavírus. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirma que foi identificado desvio de qualidade na vacina em decorrência da perda de integridade das ampolas durante o processo de fabricação, que resultou no vazamento das bisnagas contendo a vacina. O rotavírus é responsável por causar diarreia e vômitos nos humanos e as vacinas são fabricadas na Bélgica e logo depois distribuídas aqui no Brasil. Além da suspensão, a Anvisa também determinou o recolhimento dos lotes com data de validade vigente que ainda estiverem disponíveis no mercado. E no próximo bloco você confere. A atividade econômica brasileira registra alta em abril. Os jogos dos times da região neste fim de semana e ainda os números do mercado financeiro. Não saia daí, o J mais ABC volta em instantes. Voltamos com os números do mercado financeiro desta sexta-feira. O dólar comercial fechou em alta de 0,2%, vendido a R$ 3,28. O euro encerrou com valorização de 0,95%, cotado a R$ 3,68, e a Bovespa fechou em baixa de 0,48%. E você sabia que a população brasileira já pagou mais de R$ 1 trilhão em impostos somente esse ano? O valor equivalente ao total de impostos, taxas e contribuições pago pela população brasileira desde o primeiro dia de janeiro de 2017. Em 2016, o montante de R$ 1 trilhão foi alcançado no mesmo dia de julho. O presidente da entidade, Alencar Buriti, explica que a maior arrecadação reflete no crescimento econômico, elevação de impostos e também na inflação. E dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira mostram um avanço de 0,28% do índice de atividade econômica brasileira entre março e abril deste ano. Esse resultado é importante porque reforça o quadro de recuperação da economia brasileira com a inflação em queda. Estes resultados, no entanto, ainda precisam ser confirmados pelo IBGE, responsável por divulgar o resultado do PIB. Os números referentes ao período entre abril e junho serão apresentados pelo Instituto apenas em setembro. E foi liberado hoje o crédito bancário do primeiro lote de restituição de imposto de renda deste ano. Segundo a Receita Federal, a restituição será para cerca de 1.700.000 contribuintes, totalizando mais de 3 bilhões de reais. O lote contempla também as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. Neste primeiro lote estão contribuintes com prioridades, como idosos e pessoas com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. Na consulta à página da Receita, serviço ECAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora. A restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento pela internet, utilizando o formulário eletrônico.
ou diretamente no ECAC, no Serviço Extrato do Processamento da Declaração do IRPF. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte ainda poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil. E a sexta-feira começou com tempo frio e o sol apareceu à tarde. Agora vamos ver como fica a previsão para o fim de semana. Em São Bernardo, mínima de 11, máxima de 23 graus. Sol entre nuvens predomina. Na capital, mínima de 12, máxima de 25, sem previsão de chuva, o dia será de céu aberto. No litoral, nas cidades de Santos, Guarujá e Bertioga, o tempo esquenta um pouco e fica entre 14 de mínima e 26 de máxima. Não há previsão de chuva, o clima deve ser semelhante aos de São Bernardo e São Paulo. Já no interior, na região de Araraquara, a temperatura oscila entre 12 de mínima e 26 de máxima, o tempo fica firme o dia inteiro. Agora a previsão para o domingo. Em São Bernardo, mínima de 13, máxima de 23, tempo fica firme e não chove. Na capital, mínima de 14, máxima de 25, domingo será de sol entre nuvens. E no litoral, nas cidades de Santos, Guarujá e Bertioga, o tempo oscila entre 16 de mínima e 28 de máxima e o tempo também fica parecido com sábado. Já no interior, na região de Araraquara, a temperatura oscila entre 13 de mínima e 27 de máxima, não há previsão de chuva e há previsão de sol para o dia todo. E se você ainda não tem programação para esse fim de semana, confira algumas dicas que separamos para você curtir aqui no ABC. Nesta sexta e sábado, dias 16 e 17, às 8 horas da noite, o SESI Mauá recebe o ID Entidades, que foi considerado um dos 10 melhores espetáculos apresentados na cena da dança contemporânea pelo The New York Times. O espetáculo surge da vontade de pensar em uma nova estética de som e movimentação. O grupo segue se reinventando e confirma que para ter um lugar no mundo, tanto a persistência como a atitude têm de ser maior que o desejo e as dificuldades. Os ingressos são gratuitos e a classificação é livre. Para, porra! Neste sábado, dia 17, às 9 horas da noite, o Teatro Lauro Gomes recebe o show Vamos Rir com Emerson França. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 60 e a classificação é de 14 anos. O Pocket Show, com duração aproximada de 90 minutos, apresenta principalmente imitações de artistas do rádio e TV, além de uma série de observações impagáveis do cotidiano. Ocasionalmente, Emerson França interpreta seus próprios personagens, tornando assim o show mais dinâmico, com participação especial de Tadeu Correia, que fica no palco enquanto Emerson se caracteriza. Agradecer a Deus Nossa Senhora Aparecida, sem demagogia alguma. E para fechar o fim de semana com chave de ouro, o Teatro Santos Dumont recebe a apresentação Shakespeareando, a partir das 4 horas da tarde. Os palhaços Quick e Batatinha encontram um livro no meio do caminho e esse objeto, que parece perdido ou jogado fora, serve de inspiração para a dupla contar e encenar muitas histórias, brincar e interagir com a plateia. Usando uma linguagem de palhaço e recursos como músicas ao vivo, acrobacias e mágicas, os palhaços refletem sobre a vida, obra e legado de William Shakespeare. Os ingressos para a apresentação custam de R$ 15 a R$ 30 e a classificação é livre. Agora nós trazemos um boletim sobre os times da região. Pela Série D, o São Bernardo Futebol Clube visita o Inter de Lages nesta segunda-feira às 8 horas da noite. Se o Tigre vencer, a equipe garante a classificação antecipada para a próxima fase. Na segunda divisão do Campeonato Paulista, surgem o Esporte Clube São Bernardo, Diadema e o Mauense. Líder do grupo 3 com 25 pontos, o São Bernardo enfrenta o Barcelona de São Paulo fora de casa neste domingo às 10 da manhã. O Diadema perdeu em casa para o Osasco por 2-1 nessa tarde. E com a derrota, a equipe está praticamente eliminada da competição a 3 jogos do fim da fase de grupos. Garantindo na próxima etapa da competição, o Mauense recebe o São José neste sábado às 3 horas da tarde e a partida é válida pelo grupo 4. E depois do sucesso de São Bernardo, chegou a vez de Santo André,
Então, se você é um adepto das corridas de rua, não pode perder, dia 16 de julho, um domingo, a segunda prova de corrida Circuito TV+, destaque 10 e 5 quilômetros. A largada será às 7 horas da manhã, no estacionamento do Paço Municipal de Santo André. E é claro que você não pode ficar fora dessa, não é mesmo? Então participe e leve toda a sua família. E olha, você pode encontrar todas as informações da prova no site ativo.com. Circuito TV+, destaque, mais uma oportunidade de se divertir em família. E o J mais ABC desta sexta-feira termina por aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br e daqui a pouco, às 8 horas da noite, começa o Esporte Mais. Uma ótima noite a todos e um bom fim de semana.